Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é João Fidalgo e serei o seu instrutor nesse treinamento. Nesta primeira aula, nós vamos falar sobre os seguintes assuntos. Vamos falar sobre os comandos automáticos que estão no menu Imagem do Photoshop para ajuste automático da cor, ajuste de contraste, e também vamos abordar dois comandos muito importantes, que são o comando Levels e o comando Curves, pois eles também possuem ajustes automáticos, além de uma lista bem generosa de perfis de ajustes que o Photoshop já nos oferece. Então é isso. Abra a pasta Aula 1 e a imagem Exercício 1. Vamos então iniciar a nossa aula número 1. Para isto, abra da pasta Aula 1 a imagem Exercício 1. Bem, o que nós faremos agora é o estudo dos comandos automáticos do menu Imagem. E para facilitar, nós podemos, antes de mais nada, ajustar a imagem à tela. Nós podemos fazer isso pela paleta Navigator ou também através do menu View, utilizando o comando Fit on Screen. Os ajustes automáticos estão no menu Imagem, menu Image, e estão no terceiro bloco desse menu. E são eles, o Auto Tone, Auto Contrast e Auto Color. E para que a gente possa comparar a diferença entre cada um deles, vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar 3 layers a mais para aplicar em cada um deles um ajuste automático. Podemos proceder da seguinte maneira. Na paleta Layer, nós podemos começar duplicando o background e nós vamos nomeá-lo como Auto Tone, que é, na verdade, o primeiro comando que nós encontramos aqui no grupinho dos ajustes automáticos. Ok, já temos o layer para a aplicação do Auto Tone. O segundo comando que vamos estudar é o Auto Contrast. Então você também pode criar um layer para o Auto Contrast. Duplique sempre a partir do background neste caso. Apenas por uma questão da ordem ou sequência dos comandos. Então vamos nomear esse layer como Auto Contrast. E para finalizar, nós vamos agora criar um layer para a aplicação do comando Auto Color. É só repetir a operação, duplicando o background, vamos nomeá-lo como Auto Color. Bem, desta forma fica muito mais fácil comparar a diferença entre esses comandos. Vamos começar com o Auto Tone. Marcamos então o primeiro layer, vamos até o menu Image e aplicamos o comando Auto Tone. Ficou fácil perceber a mudança na imagem, não é mesmo? Mas vamos ver mais de perto isso. Eu vou desfazer esta operação, vou aumentar o zoom inicialmente nesta área de luz. E para facilitar a comparação da imagem original com a imagem que nós obtemos através do ajuste Auto Tone, eu vou utilizar este conta-gotas, que é o Color Sampler. Junto com o conta-gotas, eu vou utilizar também a paleta Info, para que nós possamos então comparar numericamente o que está ocorrendo com a imagem. Veja, na medida que nós deslocamos o cursor sobre a imagem, nós percebemos na paleta Info que os valores de RGB sempre se modificam. Por exemplo, esta é uma área bastante clara, não é? Eu vou então criar uma referência em uma dessas áreas. Basta clicar e nós temos então a referência número 1, que mostra áreas com valores de 200 para cima.
216 neste exemplo no canal do vermelho, 221 no canal do verde e 215 no canal do azul. Vamos manter essa referência ativa e agora sim nós vamos aplicar o ajuste Auto-Tone. Repare no que aconteceu com a nossa referência número 1. Nós temos basicamente uma área totalmente branca, com 255 no vermelho, 255 no verde e 252 no azul. Por que nós fizemos isto? É para explicar como funciona o ajuste de tom automático. Na verdade, o que ele faz é deixar as áreas claras praticamente brancas e as áreas mais escuras praticamente pretas. Aqui nós também podemos criar uma referência e fazer uma comparação. Neste caso, nós temos uma área muito escura. A partir da referência 2, nós percebemos um valor de 4 níveis no vermelho, 0 de verde e 10 no azul. Se nós ocultarmos o layer Auto-Tone, nós vamos perceber que essas referências vão mostrar, então, a condição original das imagens. Eu vou, então, desabilitar o olhinho do layer. Veja. Repare como os valores ficam mais altos, quer dizer, esses valores de 23, 24 e 29, respectivamente, eles mostram sim uma área escura, mas não uma área tão escura assim, ou quase preta, como nós temos no momento em que aplicamos o Auto-Tone. Então já fica fácil perceber que inicialmente o Auto-Tone realiza uma alteração bastante importante nas áreas claras e nas áreas escuras, mas ele também atua em todas as áreas de transição. A questão é que nós podemos ter também um pouco de alteração nas áreas coloridas. Mas perceba que é um ajuste bastante interessante. Vamos agora partir para o próximo ajuste. Então o que eu vou fazer é ocultar o layer Auto-Tone. Vou trabalhar no layer de contraste, alto contraste, e vamos aplicar agora pelo menu Image o comando Auto Contrast. Nós também temos um resultado interessante. A imagem apresenta mais contraste. O Auto Contraste ele trabalha em todos os canais de cores da sua imagem. Só que ele trabalha como se todos os canais, repare aqui na paleta Channels, como se todos eles trabalhassem como uma única unidade, como se fosse um canal apenas. Ele também deixa as áreas claras mais claras e escuras mais escuras, mas o interessante é que esse comando não altera as cores da imagem, como ocorre com o Auto-Tone. Vamos comparar. Eu vou habilitar novamente o olhinho do Auto-Tone. Então nós vemos um tom um pouco mais avermelhado nestas áreas, não é? Enquanto que o Auto Contraste mantém as áreas da vegetação ainda verdes, porém o contraste fica um pouco melhor. Voltando um pouquinho na questão do Auto-Tone, nós precisamos entender o porquê isso acontece, o porquê isso ocorre. Na verdade, quando uma imagem não traz um elenco de cores ou uma escala de cores adequada, seja porque a câmera não era profissional ou o scanner era um scanner de baixa qualidade, não só em termos de resolução, mas em termos também de como gerar a escala de cores, o Auto-Tone acaba então substituindo essa escala de cor original pelo o que ele entende, entre aspas, que seria o mais adequado. Por isso, muitas vezes, nós temos alteração nas cores. Agora, se nós aplicarmos o Auto-Tone e não percebermos mudança nas cores, é sinal que a escala de cor da imagem está ok. Vamos em frente, só que agora aplicando o ajuste Auto Color. Então nós marcamos o layer Auto Color e eu já ocultei os outros dois layers. Mais uma vez, estamos no menu Image. E nós vamos então para o comando Auto Color. Ao aplicar, nós percebemos algo muito parecido com o Auto Contraste. Ele também não interfere nas cores originais, só que ele vai um pouco mais além. O interessante do Auto Color, que talvez seja dos três o mais indicado para qualquer situação,
é que além de trabalhar as áreas claras e escuras, trabalhar também as áreas de meios tons, ele trabalha as áreas neutras, ou seja, em fotografias onde nós temos peças de prata, aço inox, joias, que não devem apresentar cores, né? Porque a prata tem que ser tom de prata. Então ele também faz o ajuste nessas áreas, equalizando também os tons neutros. Então perceba como é interessante utilizar esses ajustes para questões mais rápidas. Mas quando você precisa realizar ajustes um pouco mais complicados, digamos assim, nas imagens, o comando Levels é uma opção. Ele também traz no topo da caixa de comando uma lista com vários ajustes já programados e também é possível ajustar manualmente através dos conta-gotas. Esses conta-gotas vão trabalhar respectivamente as áreas de luzes, as áreas neutras e também as áreas de sombras. Porém, mesmo sendo um ajuste indicado para cada uma dessas três áreas, é interessante que você saiba onde trabalhar nas imagens. O Photoshop, na verdade, não tem, digamos, um discernimento do que você tem na tela. Então, se eu estou utilizando o conta-gotas que ajusta sombras e clico na área de meios tons, ele vai pensar que aquela área, então, é uma área de sombras. E o resultado na imagem, com certeza, não vai ser o melhor. Então, bastante atenção a estas áreas. Muito bem. Agora nós vamos continuar o nosso estudo abrindo o comando Levels. Mas antes, vamos manter registrado este exercício que fizemos agora há pouco, estudando os comandos automáticos. Uma sugestão é salvar como, na mesma pasta dos exercícios da aula 1, e você pode, por exemplo, colocar o nome de exercício 1, Ajustes. Dessa forma, você manterá, então, os seus estudos. Agora, para trabalharmos o comando Levels, é interessante retornar a imagem em seu ponto inicial. Você pode jogar os layers que utilizamos no exercício anterior no lixo da própria paleta Layers, ou também, através da paleta History, nós podemos clicar no Snapshot e assim trazer a imagem em seu ponto inicial. O comando Levels também está no menu Image, mas dentro do grupo Adjustments e no primeiro bloco. Então, para ativá-lo, Image, Adjustments e Levels. Repare em sua caixa de comando. Existe um gráfico chamado histograma, e ele nos mostra as três áreas básicas de uma imagem, que são as áreas de luzes, as áreas de sombras e os meios tons. Nós podemos, inclusive, utilizar estes controles, que também são conhecidos como sliders, e alterar estas áreas manualmente. Por exemplo, estou trabalhando agora no slider das áreas de luzes. Na medida que eu desloco o slider para a esquerda, eu percebo que toda a imagem vai clareando, inclusive as áreas de meio tom, representadas pelo slider que está ao centro. Nós podemos também trabalhar o slider das sombras. E assim vamos escurecendo a imagem. Ou simplesmente trabalhar o slider das áreas de meios tons. Uma coisa interessante que podemos observar neste histograma é que o slider que representa a luz marca um valor de 255, ou seja, branco. O slider que marca as áreas de sombra mostra o valor 0. Porém, as estruturas deste gráfico não coincidem com esses sliders, seja para o valor 0
ou para 255. É sinal que existem muitas áreas chapadas de branco e muitas áreas que não são realmente totalmente pretas. Também é possível utilizar a opção Output Levels para clarear ou escurecer a imagem. Porém, há uma diferença. Quando nós trabalhamos em Output Levels, nós podemos retirar as áreas de luzes e assim vamos escurecendo a imagem por igual. Podemos também retirar as áreas de sombra e assim vamos clareando a imagem por igual. Perceba que é um ajuste diferente daquele que fizemos anteriormente. Se nós trabalharmos no histograma no slider das luzes, nós clareamos a imagem, porém nós geramos áreas de estouros. Se trabalhamos então as áreas de sombra, escurecemos a imagem, mas também geramos áreas totalmente chapadas de preto. Se o objetivo é clarear ou escurecer sem gerar estouros ou chapados, o Output Levels é uma ótima opção. Se você fez vários ajustes e agora quer trazer a imagem em seu ponto inicial, é possível cancelar e chamar o comando novamente. Image, Adjustments e Levels, ou proceder da seguinte maneira. Temos então a imagem totalmente alterada. Nós podemos transformar o botão de cancelar em Reset. Basta para isso manter a tecla Alt pressionada, se você estiver utilizando o sistema Windows, ou a tecla Option, se estiver utilizando macOS. Mantendo a tecla Option pressionada e clicando em Reset, a imagem volta ao seu ponto de partida. Agora perceba no topo da caixa Levels a opção Preset. Ela nos oferece uma lista com várias opções prontas para ajustes. Por exemplo, se o que nós desejamos é apenas escurecer a imagem, podemos utilizar a opção Darker. Veja, a imagem foi escurecida e, basicamente, nós vimos a alteração no slider da sombra. Para fazermos uma comparação com o resultado que obtivemos agora e com a imagem original, podemos desabilitar a opção Preview. Podemos também apenas clarear as imagens. Então, mais uma vez, abrindo a lista de presets, podemos usar a opção Lighter. Repare que ele fez o oposto. Ele trabalhou apenas o slider das áreas de luzes e assim toda a imagem sofreu um clareamento. Aproveite para experimentar as outras opções. Por exemplo, uma opção que trabalha o contraste em um nível mais leve. Existem outros contrastes também. Contraste número 2, número 3. Mais abaixo, nós podemos trabalhar também clareando as sombras. Ou simplesmente clareando os meios tons. Ou escurecendo os meios tons. Vamos resetar o comando Levels. Ainda podemos trabalhar manualmente. Se você deseja um ajuste um pouco mais personalizado, você pode utilizar estes 3 conta-gotas. Eles trabalham as áreas de luzes através do conta-gotas Set White Point, as áreas de sombras através do conta-gotas Set Black Point e também as áreas neutras. Esse conta-gotas do meio não vai trabalhar necessariamente o meio tom, e sim as áreas neutras ou os cinzas. Vamos começar com o conta-gotas que trabalha as áreas de luzes. O que ele faz é transformar uma área que deveria ser clara em uma área realmente branca. Nós vimos no exercício anterior que estas áreas são bastante claras. Nós podemos também usar a paleta
info, para termos certeza se aquela área é clara ou não. Então, ao clicar nesta área, nós percebemos que todos os níveis de todos os canais passaram a ser 255, ou seja, temos uma área totalmente branca. Podemos também equalizar as áreas de sombras, utilizando então o conta-gotas Set Black Point. Esta pode ser uma área escura. Paramos o cursor sobre ela e verificamos então a paleta Info. Na paleta Info nós percebemos então para os canais de vermelho o valor de 51, verde 49 e azul 62. São valores ainda que não demonstram que esta área seja totalmente preta ou a mais escura da foto. Nós continuamos então a procurar. Esta área ainda parece ser a mais escura. Perceba na paleta Info, os valores são mais baixos. 28 para vermelho, 27 para verde e 37 para azul, neste exemplo. Esta então será a área que nós transformaremos em preto. Basta clicar e perceba que agora todos os valores estão em zero. A imagem passa a ter um contraste muito melhor. E por fim, nós vamos trabalhar as áreas de tons cinzas ou neutros, utilizando o conta-gotas Set Gray Point. Vamos aumentar um pouco mais o zoom nesta imagem. Como nós temos a caixa de comando ainda aberta, não será possível selecionar a ferramenta lupa, mas nós podemos utilizar o seu atalho, através das teclas Ctrl e espaço, ou, para quem está utilizando o Macintosh, Command e espaço. Estas áreas parecem apresentar tons de cinza, ou, para nós, elas deveriam estar cinzas em alguns pontos, por exemplo, como nesta área ou nesta. Mas para termos certeza, vamos mais uma vez consultar a paleta Info. Uma área realmente neutra é aquela que apresenta valores muito próximos entre todos os canais. Nós verificamos agora que o canal do vermelho mostra um valor muito maior que os demais, de 104, o verde 96 e o azul 76. Então não temos uma área exatamente neutra. Vamos continuar procurando. Todas as áreas que aparentemente são cinzas demonstram sempre um valor de vermelho muito maior e um valor de azul um pouco mais baixo. Então, quando nós determinarmos que uma dessas áreas deve ser neutralizada, teremos o tom azul um pouco mais aparente. Geralmente isso que ocorre. Aquele canal mais fraco passa a despontar com mais força quando nós fazemos este ajuste. A título de exemplo, eu vou clicar nesta área. Repare, o vermelho 144, o verde 130 e o azul com 102. Se observarmos mais uma vez a paleta Info, nós veremos então que esta área se transformou numa área neutra, com todos os valores iguais a 130. Clicando em OK, nós finalizamos o comando Levels e vamos visualizar a imagem toda encaixada na tela pelo Fit on Screen. Então estas são possibilidades de ajuste realizadas através do comando Levels. Ou seja, nós podemos trabalhar através dos seus sliders, através da lista de pré-configurações de presets e também através dos conta-gotas. Bom, você então já utilizou o comando Levels para fazer alguns ajustes na sua imagem e percebeu que ele também conta com aquela lista de perfis prontos. Mas também é possível trabalhar com o comando de curvas. Esse comando também atua nas três áreas da imagem, que são basicamente luz, sombra e os meios tons, além das áreas de tons neutros, só que o ajuste é um pouco mais suave, através de pontos que você cria neste grid. Então acompanhe. Agora o que nós veremos é o comando de curvas, ou curves. Nós acabamos de estudar um pouco sobre o comando Levels
E se você desejar, pode então salvar esse exercício para registro dos seus estudos. Em salvar como? Na mesma pasta, aula 1, e você pode então salvar como ajustes levels. E mais uma vez podemos utilizar a paleta History para trazer o arquivo no seu ponto inicial. O comando de curvas também realiza uma série de ajustes nas imagens. Ele também está no menu Image, grupo Adjustments, e fica bem junto ao comando Levels. Então abra o comando de curvas. Logo nós percebemos algumas semelhanças, por exemplo, o histograma. E na parte superior da caixa do comando, nós percebemos também uma lista com pré-configurações. E mais abaixo, os mesmos conta-gotas. E o seu funcionamento é muito simples. Neste gráfico, nós temos uma diagonal com 2 pontos iniciais que representam as áreas de sombra com o valor 0 e as áreas de luzes com o valor de 255. Quando nós trabalhamos esses pontos na horizontal, nós estamos trabalhando os sliders, como se estivéssemos no comando Levels, alterando então as áreas de luzes, o que gera áreas de estouro, ou alterando as áreas de sombra, o que gera áreas chapadas. Porém, quando nós trabalhamos no sentido vertical, é como se nós estivéssemos utilizando o Output Levels do comando Levels. Então, o que é muito interessante no comando de curvas é que ele trabalha essas duas coordenadas ao mesmo tempo. É como se estivéssemos no comando Levels, trabalhando os sliders e também trabalhando o Output Levels. Através deste grid, nós podemos criar também mais pontos. Basta clicar na diagonal para criar um ponto. Esse ponto foi criado a partir das áreas de meio tom. Se você mantém o botão do mouse pressionado sobre esse ponto e eleva esse ponto, você cria então uma curva de ajuste. E assim fica fácil perceber o porquê o comando se chama curvas. Neste caso, nós estamos clareando as áreas de meios tons e alterando muito pouco as suas áreas originais de sombra e de luzes. Nós também podemos descer esse ponto e assim escurecer a imagem a partir das áreas de meio tom. Nós podemos também criar outro ponto, só que agora intermediando as áreas de luzes e meios tons. Criamos então uma curva de contraste. Mas apenas para lembrar, nós também possuímos pré-configurações, onde nós encontramos também curvas de contrastes já prontas. Caso você tenha criado um ponto e por algum motivo você não deseja mais esse ponto no gráfico, mantenha o botão do mouse preso sobre este ponto e arraste para fora do gráfico. O ponto é eliminado. E como já foi dito, nós também podemos utilizar os conta-gotas com as mesmas funções que nós vimos no comando Levels, ajustando manualmente as áreas de luzes, as áreas de sombras e também as áreas neutras. Nós podemos perceber que ele representa neste gráfico as alterações por canais, ou seja,
qual foi a ação sofrida pelo canal do vermelho, canal do verde e canal do azul. Nós também podemos realizar o reset nesse comando, da mesma maneira que fizemos com o comando levels. Você deve se lembrar, o botão cancelar se transforma em reset se nós mantivermos a tecla Alt pressionada ou a tecla Option. Porém, um ajuste que eu considero muito prático é feito através deste botão. Repare que o ícone é de uma mãozinha. Se nós habilitamos esse botão, nós podemos interferir diretamente na imagem. Então repare, vou trabalhar nesta área de meio tom. Quando nós deslocamos então o cursor sobre a imagem, podemos perceber também no gráfico um ponto que representa então estas áreas que vamos ajustar. Basta manter o botão do mouse pressionado e aí conseguimos alterar a curva de cor diretamente da imagem. Por exemplo, esta área da vegetação. Uma área de luz. Ou seja, o comando de curvas, além de realizar os mesmos ajustes, vai um pouco mais além, porque permite um ajuste muito mais suave nas áreas de luzes, sombras e meios tons. Clicando em OK, nós temos a curva aplicada. A título de comparação, nós podemos também utilizar a paleta History, uma vez que nós já encerramos o comando. Então aqui nós temos a imagem original e aqui a imagem ajustada a partir do comando Curves. E experimente também realizar todos esses ajustes nos outros exercícios. Bom, então nós já chegamos no final da nossa aula número 1. Agora eu espero que você pratique bastante essas opções, não só na imagem que nós estamos fornecendo para você, mas experimente também usar esses comandos em imagens próprias. Então é isso, até a próxima aula.